Turma, boa noite! Wagner Iga aqui da Tiro MS, Federação de Tiro do Mato Grosso do Sul, com o nosso podcast, hoje com a canequinha Tiro MS Talk. E a gente tem a maior alegria de receber nosso mestrão aqui, Marcelo Esperandil, instrutor dos instrutores, melhor instrutor do Brasil hoje, em Campo Grande. E a gente aproveitou a deixa para ouvir um pouco, bater um papo com ele. Mestrão, você acabou de chegar. Iga, primeiro eu quero dizer que é uma honra, uma satisfação estar aqui, cara. Muito obrigado pelo convite. E sim, eu acabei de chegar porque, na verdade, eu fiquei 2 horas esperando no aeroporto a minha carona que não veio. Esqueceram a carona lá. Como eu não sabia para que hotel ir, eu pensei uma coisa, eu vou ficar por aqui, pelo menos eu sei um local conhecido. Mas, cara, eu vim direto, literalmente eu vim direto para estar aqui. E muito legal, cara, agradeço desde já esse convite. A gente está em dezembro, quase batendo a porta do Natal, e poder fazer esse podcast aqui com você, cara, para mim é uma honra e uma satisfação muito grande. Satisfação é nossa, mestre. Eu tenho orgulho de vestir a camisa da firma, estou presidente da federação, mas além disso, atirador esportivo e há 4 anos vestindo a uniforme da ETC, fazendo parte da licença, representando o que você ensina, o que você mostra pra gente nas linhas, então pra gente é um maior orgulho. E trazê-la aqui hoje, pô, é bacana demais. A gente tem um público aí que é de atirador esportivo, de todas as modalidades, e ouvir um pouco da sua história, da conexão entre tiro esportivo e tiro de defesa, vai ser muito importante. Eu acho que a gente vai conseguir alcançar uma turma bacana que precisa conhecer esse outro lado do tiro. Não só do hobby, mas daquele tiro que te traz de volta pra casa, né? Legal, vamos embora, vamos pra cima. Mestrão, vamos começar um pouco da sua história. Você é policial civil. Eu sou policial civil há 16 anos, trabalho na unidade de operações aéreas no helicóptero da Polícia Civil. E as operações que a minha unidade desenvolve são operações policiais propriamente dita, né? Apoio a unidades com meio de mandado de prisão, recaptura. A parte de operações e resgate em altura, resgate no mar e também atendimento pré-hospitalar. E nós chamamos isso em área primária. Então, desenvolvemos de uma maneira, como nós chamamos, multimissão. E, além disso, eu tive experiência antes, 5 anos na divisão de homicídios e também cerca de 2 anos na Coordenadoria de Recursos Especiais, né, atual CORE. Então, essa passagem pela atividade policial, e no fato, né, eu continuo sendo policial, me ajuda muito nessa parte do mundo das armas de fogo. Entender porque a minha sobrevivência e o meu trabalho depende disso, né? Antes disso, eu fui oficial temporário de infantaria durante 7 anos no Exército Brasileiro. E quando que começou a sua ligação, a sua história com a instrução de tiro? Cara, isso é muito legal porque o meu pai era representante comercial e ele tinha o porte de arma, que era o porte estadual na época. Você pegou verdade. Essa época, né? Não, eu sou mais novo, essa época aí, nem lembro. O delegado... Você pegava o delegado de polícia na delegacia regional, concedia esse porte. Então meu pai sempre teve arma, desde criança eu tenho essa recordação de arma em casa. E quando eu segui o caminho das Forças Armadas, a função do tenente é de comandar um pelotão e principalmente coordenar essa parte de instrução do seu pelotão. Perfeito. Então desde 2002, como comandante de pelotão, eu ministro instruções. E aí essa preparação das Forças Armadas me levou a me tornar um instrutor na polícia também. Então, instrutor da Academia de Polícia, instrutor da Academia de Justiça e Cidadania, que é a Polícia Penal, né, a atual Polícia Penal. E aí eu fui levando isso até 2015, quando eu abro a minha empresa, né? E por que eu queria a minha empresa? Porque eu queria ensinar aquilo que eu acredito, aquilo que faz sentido para mim. Partindo da premissa de pesquisar estudos de caso, evidências, estatísticas, ciência, a neurociência aplicada ao treinamento, tudo isso foi importante para conectar com o tiro. E é engraçado que você fala para mim assim, pô, da onde vem essa paixão com arma de fogo? Antes da ITC, um dos grandes saltos da minha capacidade técnica de tiro, de melhorar minhas recargas, melhorar resoluções de pane, ela veio passando por pistas de competição de tiro prático. É mesmo? É, lá em Blumenau, Santa Catarina. Eu sou de lá. E PSC? E PSC. Que então, massa. Eu ia com a minha 24/7 institucional, .40, com a munição mais velha que era que eu tinha disponível. Da firma? E os caras perguntavam, cara, como dá pane a tua arma, né? E eu falei, claro, dá pane. E aí ele falou, pô, mas o pessoal falava, pô, o recuo é tão forte. Eu falei que eu tô atirando de munição original. Por quê? Porque era uma munição que sobrava, que eu conseguia, às vezes, para treinamento da Cadepol, da delegacia. Então eu pegava a munição velha, que era o que eu tinha, e eu treinava com aquilo. E qual foi o ponto fundamental da competição? Eu lembro que eu chegava ali no meu squad, falava com o pessoal e eu perguntava tudo, cara. Eu perguntava qual era o melhor equipamento, eu perguntava qual era a melhor técnica de transição, eu perguntava como é que ele fazia determinado ponto da pista.
E isso me ajudou a ter uma mentalidade focada em treinamento, mas principalmente a nível de performance, que é o quê? Cara, como é que eu melhoro o meu desempenho? Então, o IPSC, ele está na minha história e ele é um ponto fundamental na minha história porque ele alavancou o meu nível técnico. E aí você fala assim, cara, por que você saiu? Porque em determinado momento eu começo a criar cicatrizes de treinamento. E o que é uma cicatriz de treinamento? São pontos da tua técnica que influenciam a maneira como você sobrevive a um confronto. Então, quando eu estou preocupado em não tomar um DQ por conta da área de trabalho, a posição que a minha arma está, eu estou perdendo eficiência na forma como eu trabalho num combate. Mas numa pista, eu utilizando a mesma técnica, me leva a uma desclassificação. Então, a partir do momento que eu percebi que havia um confronto entre as técnicas esportivas com as técnicas de combate, eu precisei optar. E aí, naquele momento, eu fui pro combate. Mas eu lembro da minha história, que foi breve, mas importante nas pistas de tiro prático. Eu vou dizer por mim, por exemplo, eu sou atleta de IPSC, já tenho aí 15 anos. Esse ano, inclusive, surrei uma turma aí na carabina. Comecei na carabina e depois que eu conheci a ETC, como aluno, vamos falar um pouquinho dessa história depois. Mas eu fiz o contrário, eu trouxe as cicatrizes do tiro de defesa para dentro do tiro esportivo. Por exemplo, é muito mais fácil eu soltar o carregador enquanto minha mão já está colocando outra na arma. Mas eu prefiro ser mais lento, tirar o carregador, que ele vai funcionar 100% das vezes, para colocar outro. Eu preferi trazer a cicatriz do tiro de defesa para o tiro esportivo para que isso não me atrapalhasse. Que se um dia eu precisar, o que está valendo é o tiro de defesa. Isso é legal conectar, Rega, aonde o esporte se conecta com o combate. Legal. E aí muita gente que está aqui é do tiro esportivo. Pensa nas invasões bárbaras quando você se preparava para conter uma invasão. Você não tinha um arco e flecha na sua casa para ficar atirando em árvore e falar, cara, eu sou o atirador mais rápido do arco e flecha. Você conectava a habilidade da velocidade e precisão com a capacidade de combate para que você pudesse defender a sua família ou o lugar onde você estava. Então, quando a gente fala sobre conectar o esporte ao tiro, e aí a gente precisa remontar o seguinte, da onde vem o tiro prático? Da década de 70, quando o Jeff Cooper cria a escola Gunsight, e a partir dali ele usa a Gunsight como uma forma de preparar policiais e operadores para o combate. Com o advento dos civis no treinamento... Virou uma arte marcial, né? Era considerado uma arte marcial. Perfeito. Só que em 1984 a gente tem uma revolução onde o que era a Gunsight se torna a atual IPSC, a atual Federação Mundial, né, Internacional de Tiro Prático. E aí você tem uma roupagem mais esportiva. Por quê? Porque você precisa de regras, você precisa de métricas, você precisa de avaliação. O que a gente precisa conectar, e eu falo isso como praticante de jiu-jitsu. Eu pratico jiu-jitsu e o jiu-jitsu hoje é praticado como um esporte. Ele tem um conjunto de regras, ele tem classificações, categorias, mas ele serve como ferramenta de defesa para mim. Porque a minha mentalidade de tatame não é a mentalidade esportiva. A minha mentalidade de tatame é a mentalidade de combate. Porque por diversas vezes na minha carreira policial, eu tive que aplicar o conhecimento em artes marciais que eu aprendi no tatame para minha defesa, para minha sobrevivência. Então, quando a gente faz essa conexão, o que eu posso falar para os atiradores esportivos? E no teu caso, cara, eu vou ser bem sincero. Cara, você se tornou um expoente. Por quê? Porque você veio com uma capacidade técnica absurda, fez uma transição para o tiro de combate ou tiro de defesa e você voltou para o esporte com as mesmas técnicas. Então, quando alguém fala para mim o seguinte, Sprendil, por que você não lança o carregador? Porque dentro de uma estrutura e de um sistema de combate é muito superficial metrificar uma técnica pela velocidade dela. Porque a velocidade é apenas um ponto. O ponto fundamental de um combate é a tomada de decisão. Então, quando eu tento lançar esse carregador e ele não cai, o meu cérebro precisa tomar uma decisão que não estava prevista no repertório de habilidades. Quando eu arranco, vai sair sempre. Eu não preciso me preocupar com essa tomada de decisão. Resumindo, nem sempre o mais rápido é o mais rápido. Principalmente quando a gente coloca tempo de resposta, tempo de reação e tempo de movimento alinhados a uma situação de combate. E aí eu te pergunto, qual é o princípio da eficiência? É buscar um resultado através dos melhores processos. E qual é o princípio da eficácia? Alcançar o resultado sempre. E o que nós fazemos dentro da ITC, da Sprendil Tactical Concept, que é a nossa doutrina, e hoje é uma doutrina que vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. Buscamos a eficiência através da eficácia. Porque é um conjunto muito maior de técnicas. Vai funcionar sempre? Vai funcionar sempre.
Eu não Perfeito. posso correr o risco de talvez pisar no freio, talvez não pisar. Porque eu vou ter uma colisão e todo mundo pode morrer dentro do carro. Esse é o princípio. E as pessoas perguntam, mas e o esporte? O esporte é para outro momento, com outro conjunto de habilidades e outras métricas. O ponto fundamental é o nosso sistema de sobrevivência, Riga, ele é moldado para nos manter vivos numa situação de confronto. Quando você desenvolve habilidades na pista, quem tá vendo esse podcast agora é atirador prático, atira muito rápido, movimenta muito rápido, faz boas transições de alvo. Tudo bem, você está usando um conjunto de habilidades que pode ser transferida para um combate real, que serão transferidas, mas tem um detalhe. Eu estou trabalhando num nível de habilidades que nós chamamos de habilidades motoras fechadas. Existe uma previsibilidade de resultado, existe uma previsibilidade de ameaça, existe um controle do que está ali. Porque se você perder o alvo é só um miss. Só um miss. Num confronto não. Esse conjunto de habilidades se chama conjunto de habilidades motoras abertas. Você não tem previsibilidade de eventos. Você tem compressão de tempo, curta distância, não há controle do resultado. É como se você treinasse numa piscina e fosse nadar no oceano cheio de tubarões. A maneira como o teu cérebro e o teu corpo se comportam é completamente diferente. Existe uma transferência de habilidades? Sim. Mas é importante lapidar esse nível de mentalidade e de comportamento. E vou falar por mim. Primeira vez que eu pisei na sua linha foi em 2021. Até então, só um atleta de tiro esportivo. E eu me deparei com um outro mundo. Um mundo dedicado ao tiro de defesa, com essa série de outras questões técnicas, de eficácia, de eficiência, que não é só velocidade. Às vezes até mais lento, porém vai funcionar em todas as vezes. Mas eu vi um outro mundo assim fantástico, onde eu crio habilidades que eu posso me defender, que eu posso defender a minha família. E a hora que eu parto eu tô lá buscando tempo, precisão, hit factor, isso aqui me ajuda muito, mas a hora que eu venho aqui e falo, eu vou voltar vivo para casa. Muda. Você sai de uma piscina e vai para um universo, para um oceano mesmo. Realmente. Então, essa migração para mim foi fantástica. E hoje, depois de passar aí por vários cursos, de fazer o VCQB Instructor, o Firearms, e a gente poder trazer sua doutrina dentro do estado do Mato Grosso do Sul, é incrível. Eu fiquei impressionado uma vez, você criou tiro de Red Dot lá, Red Dot Concept Combat Pistol. E eu já estava tirando de Red Dot, falei, o que esse homem vai ensinar de Red Dot, né? Eu te falei isso lá, e aí a gente teve 4 dias de treinamento, de ensinamento, e você trouxe metodologicamente cada partezinha da aula. Falei, não é possível que esse homem inventou isso tudo. A transição do Red Dot até você ficar um bom atirador era muito longa. E com aquele curso você encurta essa distância muito rápido. Fundamentos, bases, que acabam te levando à excelência. E eu fiquei impressionado com aquilo. Mestrão, quando foi a primeira vez que você veio no nosso estado? A primeira vez... Não, deixa eu só fazer uma colocação. Você falou da Red Dot, né? Por que existe essa aceleração de aprendizagem? Porque quando eu coloquei a minha Red Dot, no outro dia eu estava dando aula com ela. Então eu precisei trabalhar essa metodologia para... Cara, como é que eu faço para gerar resultado no meu aluno? Riga, eu vou responder a tua pergunta, mas eu vou abrir um parênteses importante. Esse do Red é um movimento. Acho que era legal falar disso. O Red Dot... O movimento... Aproveitando o gancho. Então vamos lá, vamos falar. Vamos falar disso. O movimento da Red Dot no Brasil começa a se expandir quando as linhas da ITC adotam Red Dot. Essa é a verdade. Hoje somos quantos licenciados igual eu no Brasil? Cara, a gente tá batendo cerca de... São quase 30 licenciados. Instrutores que estão no Brasil. Algum ainda usa alça em massa? Não, todo mundo com a Red Dot. Todo mundo com a Red Dot. E é legal porque cada vez mais você percebe os alunos da ITC chegando com Red Dot nas linhas. Então, por muito tempo, eu fui reticente, porque eu não queria desenvolver um curso no qual eu tinha uma Red Dot e o meu aluno não. Mas eu entendi que se eu começasse e os meus instrutores seguissem, a gente abria um movimento de Red Dot no Brasil. E foi o que aconteceu. O ponto fundamental é ver a maneira como o aluno desenvolve e a maneira como ele cria resultado. Por quê? Porque quando você se torna um instrutor, você pensa que o teu objetivo é dar uma boa instrução, é ensinar. O ponto não é ensinar. O ponto é fazer o seu aluno aprender. É diferente. Quando eu ensino, eu estou entregando um conhecimento que está ali. Ele está ali, está flutuando. Nem sempre o aluno gera resultado com aquilo que você ensinou. E esse é o ponto. Porque o processo é de ensino-aprendizagem. E a aprendizagem, ela está na forma como o aluno recebe e aplica essa informação. Então, cada vez mais a metodologia trabalha nesse sentido.
É por isso que a gente está criando agora o nosso curso de formação de instrutores. Porque o cara se forma em AT e ele vive aquele mundo do glamour, né? Em 5 dias ele tem uma camiseta vermelha e ele acha que se tornou um instrutor. Cara, eu estou há 20 anos fazendo isso e a construção é diária. Você acabou de voltar da linha. Ontem, curso o dia inteiro. Hoje, de novo, instrução. VCQB hoje o dia inteiro. Acabamos ali, era 18h30. E estamos aqui, né? Estamos aqui, né? O 15 para as 9. Falando de tiro, batendo esse papo legal. Aí quando você fala assim, pô, beleza, então o objetivo é melhorar a cada dia, você melhora a cada dia. A primeira vez que eu estive aqui respondendo a sua pergunta, eu vim porque eu fui contratado pela Associação dos Promotores de Justiça. Ah, verdade. Do estado do Mato Grosso do Sul. Inclusive seu primo... Daniel Iga. Isso, tava presente na linha. Ele e o Lara, né? Ele e o Lara. E aí, quando eu vim pra cá pra dar aula para os promotores, eu vim com uma responsabilidade muito grande. Porque eu precisava criar uma abordagem do tiro de combate, né, / defesa, de maneira que, cara, como o Ministério Público vai encarar essa instrução? Então, os conceitos que foram utilizados, como No Standard Response, né, que é o que? A resposta não convencional. Quantos disparos eu dou numa ameaça ativa até que eu gere a incapacitação ou dentro de um termo jurídico, que eu consiga repelir ou parar a injusta agressão. Então, foi importante para mim me preparar para aquele final de semana, porque eu sabia que eu tinha ali alunos que queriam aprender sobre tiro, mas principalmente entender a abordagem do instrutor e do policial com relação à legalidade das ações. Foi 21. Foi 21, né? Eu me lembro, foi lá no Clube Tiro Campo Grande e eu estava vice-presidente nessa época da federação. E eu tinha uma ideia muito de começar a trazer gente de fora para capacitar e etc. Não só do tiro esportivo, mas do mundo do tiro. E eu tentava falar com vocês, mandava e-mail e... Onde eu falei, ô Lara, pô, fala lá com o Esperandil para ele vir um dia aqui, cara. Foi quando a gente começou a falar. Marcamos um vídeo, você queria saber quem era o Iga, mas daí falaram, pô, é primo do Daniel, amigo do Lara. Aí e no fechou. vídeo você falou, pô, era para conhecer, mas já conheci, vamos falar de outras coisas. E aí a gente alinhou o primeiro curso seu aqui, vindo pela federação. Foi 21 ainda ou 22? Eu acho que foi 22, cara. Já foi 22. E de lá para cá, 22, 23, 24. São 2 vindas por ano. 2 vindas por ano. Praticamente aí 6 cursos já. E linha cheia sempre. Graças a Deus, linha cheia sempre. E tem um problema, né? Que é bom o problema. Hoje lá, por exemplo, a Laura estava lá hoje. A Laura fez simplesmente todos os módulos até hoje. Tanto o meu quanto os seus. O aluno entrou na linha, não tem jeito. O aluno que entra na linha, ele não sai mais, cara. Ele fica com a gente. Mais, e sabe por que é legal? Porque constantemente os módulos são atualizados, as técnicas e os protocolos. Porque os módulos, eles são baseados em técnicas na qual você tem uma referência do que acontece no mundo real. Você tem estatísticas, você tem números, você tem estudo de caso, o que deu certo, o que deu errado, e principalmente as evidências científicas que são contínuas, está sempre mudando, sempre chegando algo novo. Então quando o cara vem para o treinamento, ele fala assim, cara, eu sou um cidadão comum. Cara, então seja bem-vindo às nossas linhas, porque metade da linha é constituída pelo cidadão comum, pelo CAC. Isso seria uma pergunta. Por exemplo, Mato Grosso do Sul. Mais da metade que vai para a linha, tanto minha quanto sua, mais da metade, eu vou pôr uns 80%, são cidadãos comuns, CACs, ou portadores e possuidores de arma de fogo, que pega a guia lá para poder ir treinar. Brasil afora, eu digo porque, como eu sou do tiro esportivo, eu tenho essa facilidade de trazer a turma, o meu público, que me segue, que gosta. Brasil afora, vamos supor, se tem alguém lá que não é do tiro esportivo, como que é essa porcentagem? É 50-50? Normalmente é 50-50, vai muito com relação ao organizador. Por exemplo, o organizador que é policial, existe uma tendência que ele traga mais policiais para a linha, porque ele tem uma conexão maior com os policiais. Verdade. Mas, em regra, as linhas da ITC é 50-50. E é legal, porque você já viu isso. Eu peço sempre para que os alunos se apresentem. Sim. Da onde ele é, experiência com arma de fogo. Se não houvesse essa apresentação no início da aula, você jamais saberia que o cara do lado é policial, ou que é um atirador, ou que seja. Por quê? Porque quando chega na linha, ao final do dia, tá todo mundo nivelado tecnicamente. Claro, né? O cara com mais experiência, com uma técnica mais apurada, ele leva uma vantagem, mas a gente vai levando todo mundo junto. E é bacana porque você tá ali, cara, você tá interagindo com o delegado de polícia, mas eu também tô interagindo com o cara que é campeão brasileiro, como eu já tive na minha linha, tô interagindo com o presidente da federação. Então, é um conjunto muito bacana de pessoas que são apaixonadas por tiro, arma de fogo e treinamento. E é engraçado, o cara que é um bom atleta, na hora que ele entra para uma linha da ETC,
ele fica impressionado com outras coisas que ele aprende ali, que não é do nosso dia a dia, para falar bem a verdade. A gente tem a ferramenta, a arma de fogo, como um instrumento, um esporte, ou a raquete pro tenista, e é isso. E a partir do momento que eu entendo que há um outro universo, que a arma pertence, que a arma de defesa, isso é incrível. Que nem hoje na linha, nós tínhamos a maioria, hoje foi um dia à parte, a maioria era força de segurança. Nós tínhamos vários guardas municipais, os caras estão bravos porque agora pegaram arma. E aí estão vibrando, né? A gente teve uma temporada que eram os policiais penais. Sim. Eles buscam conhecimento e treinamento. Então hoje nós tínhamos lá uns 10 guardas municipais, tínhamos 3 policiais civis e um oficial PM, Bacana. um capitão, comandante de batalhão. Olha só. E vai estar amanhã na linha também. Bom. Então, um japonês, inclusive, trabalha lá com meu primo. Olha aí. A hora que a gente tá conversando, falou, o que você é do IGA aqui? É seu irmão? Eu falei, não, é meu primo. Então, foi bacana. E nós tínhamos atiradores, advogados, pecuaristas, tinha de tudo. Professora de turismo, vendedor de moto, tinha de tudo lá hoje. É muito legal porque o tiro ele se torna agregador, né? A galera fala assim, não, na competição. Competição também, cara. A competição é importante, o esporte é importante para manter ele vivo. Se o tiro não tivesse o braço do esporte, a gente não teria desenvolvido tanto a fim de alcançar várias pessoas. A gente precisa entender também, Iga, uma coisa que eu vou colocar aqui. Eu vou pegar a Força Delta. A Força Delta é uma unidade Tier 1. Tier 1 são unidades que recebem mais recursos lá nos Estados Unidos. Os melhores atiradores das forças de operações dos Estados Unidos são os caras da Delta. E a Delta tem um histórico de trazer bons instrutores da parte do tiro prático. Entendi. E de mandar os seus operadores para as competições. Então, quando alguém fala para mim, e eu percebo que existe uma narrativa ruim por alguns youtubers, por alguns caras de Instagram, que gostam de trabalhar com a narrativa do, não, cara, o policial não gosta do CAC e o CAC não tem que gostar do policial. Não, cara, pelo contrário. Nada a ver. É muito integrado, é muito bom. Existem casos que são isolados, sim, cara, mas você nunca vai julgar tudo pela parte. E entenda o seguinte, o objetivo final é o mesmo para todos, cara. O inimigo comum é um só. O inimigo é outro. Quando as pessoas vêm com essa narrativa, você entende que no final elas só querem buscar votos e não agregar. Então, finalizando essa linha de pensamento, quando a gente fala das melhores unidades do mundo, existe uma influência baseada a partir do tiro prático. Porque é um tiro de altíssima performance que traz várias aprendizagens para o cara que é operador do mundo real. E quando existe essa troca entre o cidadão comum com o cara da força de segurança, cara, isso é fantástico, porque todos têm a aprender um com o outro. Vou te contar uma. Tem uma prova nacional que acontece em Brasília, tá muito famosa. Ultimate, até do amigo nosso lá. Este ano nós recebemos lá, o Exército Mexicano tem uma equipe Delta lá deles, especial, e o Exército tá bancando treinamento e competição desse grupo mundo afora. Então nós recebemos um grupo lá do Exército Mexicano atirando o IPSC, o tiro prático. Fantástico. Bancado pelo governo. Fantástico. Eu vou falar pra você, cara, a hora que eu me aposentar, que eu parar com a parte de instrução e tudo mais, eu quero competir Trigger Gun. A Trigger Gun, pra mim, calibre 12, pistola e a carabina, cara, a competição é fantástica. Eu fiz uma vez isso, faz muito tempo. E eu vou falar uma coisa, né? Talvez alguns fiquem bravos comigo, mas pra mim o IPSC é o topo da cadeia na parte esportiva. Por mais que existam outras confederações, né? A gente tem a parte do tiro esportivo. Vai gerar ciumeira isso. Pode gerar ciumeira porque a minha opinião ela é baseada em evidências, aquilo que eu vejo na linha. É baseada em pesquisa, é baseada em experiência. Não é o que eu acho, é o que é. Quando a gente fala sobre preparar esse cara, transferindo habilidades esportivas para habilidades de combate, o IPSC é o topo da cadeia. Tanto é que os maiores de Hollywood que treinam e se preparam para filmes de ação, como por exemplo Keanu Reeves, aquela nova série Lioness, cara, eles vão treinar com um cara que é Grandmaster de IPSC. Ah, é? O cara é pica. Então, assim. É o Rob Litton? Quem que eles estão? Não é o Letterman, é outro Bob cara. Vogel? Não. Esqueci o nome dele agora, mas é um cara da Glock, um cara muito bom. O grande berço já começa com Jeff Cooper na década de 70, Gunsight se torna o que a gente conhece hoje como IPSC, e ali se ramifica para outras federações. Agora, quando vem perguntar para mim, eu deveria fazer A, B ou C? Eu falei, cara, vai fazer IPSC. Se você quer escolher um movimento esportivo, uma confederação, algo que seja sério, centrado e que tenha uma boa comunicação e desenvolvimento,
É lá. Então, assim, por mais que gerem ciúmes, né? Cara, eu não tô aqui para desagregar. Pelo contrário, eu tô aqui para dar o norte. Então, quando os alunos me perguntam, a minha resposta é essa. E mestrão, fala um pouquinho da comunidade, da Academy. Nós temos a maior comunidade, a maior plataforma digital voltada para neurociência aplicada ao treinamento, tomada de decisão, armas de fogo e APH do mundo. É a única plataforma do mundo que integra inteligência artificial ao processo de aprendizagem. Então hoje nós somos a maior comunidade do Brasil e do mundo voltadas para isso. E é muito legal contar com você, com os instrutores licenciados, com o pessoal do Brasil inteiro e também de fora, pessoal que vem da Europa, África, América do Sul, América do Norte, ter esse conjunto de alunos, mas principalmente de multiplicadores. Perfeito. Hoje, atualmente, a gente teve o ETC Experience, que foi um evento marcante no Brasil com relação a trazer as pessoas da comunidade para se encontrar em São Paulo, e eu trouxe veio um aluno da Argentina, o Miguel. Legal. O Miguel está escrevendo a história dele na Argentina, porque ele está dando um salto na forma como ele ensina na aplicação de neurociência e de conceitos que a gente trata na Academy. Então, é bacana ver que a doutrina ela se expande através do treinamento presencial, como a gente vai fazer nesse final de semana, mas também alcançando através do treinamento online, pela Experience Academy. Esse final de semana, quais módulos você vai ministrar aqui em Campo Grande? Cara, esse final de semana vai ser fantástico, né? Porque a gente começa com o nosso VCQB Advanced, trabalhando com protocolos de combate ao redor do veículo. E é interessante porque ele vai abordar combate e protocolos para operadores, mas também protocolos de defesa para o cidadão comum. Então se comunicam. O curso, o módulo, ele é baseado em ocorrências policiais que mudaram a história da doutrina policial no mundo. Então a gente pega o evento de New Hall, a gente pega o FB Shootout e outros eventos que constroem cenários na qual o aluno passa e resolve, só que agora com as habilidades que aqueles policiais não tinham naquela época. Então vou dar um exemplo, atirar com uma mão só. Cara, os caras morreram porque não sabiam manipular a sua arma com uma mão só. Nós preparamos o aluno para esse cenário e colocamos eles nessa execução, nesse simulado. Caso venha a ser ferido num combate. Como ele pode usar isso. Perfeito. E aí, dentro de uma estatística, existe sim uma probabilidade de ele tomar um tiro na mão, por exemplo. Já no sábado e domingo, a gente trabalha com o CQB da ITC, né? O Closer Quarter Battle. O que é isso? É o combate em recinto fechado, que vai trabalhar numa abordagem de um operador ou dois operadores. Então, mesmo que ele não pertença a uma força policial, ele pode utilizar isso dentro da casa dele. Cara, são dois ambientes operacionais que você deve considerar, mesmo sendo um cidadão comum. Ou a sua casa, ou o seu carro, porque é onde você está com a sua família, a maior parte do tempo. Então, quando a gente coloca a parte de combate em recinto fechado, as pessoas me perguntam, qual é o grande diferencial do CQB da ITC? Cara, porque você vai ver uma aula de neurociência e comportamento humano aplicado a técnicas e protocolos de combate no interior de uma residência. E são os protocolos mais modernos do mundo. A gente está falando em estudar técnicas utilizadas lá fora por grandes equipes e fazer uma ambientação e uma adaptação ao comportamento humano. Entender também o número estatístico, né? Aonde morrem mais policiais? Dentro da casa ou fora da casa? Qual é o ponto mais perigoso? Um cidadão comum que defende a sua casa, qual é o tipo de abordagem que ele utiliza dentro da casa? Qual seria a melhor arma a ser trabalhada? E se ele optar por trabalhar isso dentro de um plano de defesa familiar, o que a família dele faz? Então, o que a gente faz, Iga, é preparar o cidadão comum para voltar para casa no final do dia. Perfeito. Para sobreviver. Firma, para quem não conhece esse homem, vamos falar um pouquinho. Este ano, você já esteve presente em quantos estados? Cara, eu vou falar que nos últimos 45 dias eu tive 7 estados. 7 estados. Mas no ano inteiro? Cara, no ano inteiro foram 12 estados, 2 países, 3.600 alunos. Só este ano, 3.600 alunos? É. Palestras, eu não sei quantas palestras foram. Eu passei em algumas unidades do Exército, treinando, fui palestrar em várias academias de polícia. Podcast essa semana é o segundo. Verdade. Então, quando eu não estou na polícia tirando meu plantão, eu estou viajando e dando aula. Inclusive, essa semana eu estava fazendo teste de aptidão física 2 dias atrás. Então, eu peguei um intervalo entre uma viagem e outra para poder ir na unidade, fazer o teste de aptidão física e estar viajando de novo. E este ano, outubro, né? Já foi para os Estados Unidos também, ministrar curso para americano lá. Cara, os Estados Unidos é fantástico, né? Eu vou lá desde 2016, Iga. E esse ano foi muito especial, né? A gente faz um módulo de tiro embarcado no helicóptero. Então, cara, a gente tem um helicóptero à nossa disposição, eu que dou aula, gera essa experiência para os alunos, os americanos vêm treinar com a gente e depois a gente faz toda a parte de combate veicular, o VCQB, que eles adoram essa matéria. E esse ano eu recebi 2 convites muito importantes. O departamento de SWAT
do estado de Louisiana, e outro operador do departamento SWAT do Texas me convidaram para o ano que vem estarem no seu departamento para ministrar a parte de VCQB. E o maior feedback que eles me deram foi o seguinte: cara, eu nunca vi aplicação de neurociência numa instrução. Olha aí, é mesmo. Os lá nos gringos falaram isso. Cara, eles falaram o seguinte: eu já vi o cara vir aqui e dar aula, mas falar por que as coisas são feitas, não. Eles falam como fazer, mas por que fazer, não. E aí quando você faz essa abordagem científica, você muda completamente a maneira como nós entendemos uma técnica. Então quando eu fiz as demonstrações de balística aplicada ao combate, no caso, no combate veicular, eles piraram. Então foi muito legal receber esse convite e agora a gente está se preparando, né, cara? Ano que vem temos aí 2 estados a mais dentro do Texas. Dentro dos Estados Unidos. Texas e agora Louisiana. E aqui no Brasil, todos os estados já? Essa pergunta é legal, cara. Ano que vem a gente completa todos os estados. Tá faltando Acre, Roraima e Espírito Santo. E aí eu já fiz um contato prévio com pessoas desses estados para fechar a cartela. Legal, bacana. E aí fechamos o álbum de figurinhas. Quanto mais gente conhecer a metodologia, seria bacana demais. A gente aqui tem a missão de replicar o que você ensina, o que você passa, e o fato de você ver o aluno entrar de uma forma, tecnicamente e tudo mais, e sair aqui de outra forma, isso é fantástico. Para nós, instrutores, e eu vestindo a camisa, o que nos deixa mais felizes é isso, ver a modificação que você causou na vida daquele aluno naquele período ali. É legal porque a métrica de sucesso do instrutor não é o quanto ele é bom em dar uma instrução. A métrica de sucesso do instrutor é saber que o aluno dele sai da instrução ao final do dia melhor do que entrou. E aí quando você vê esse resultado no aluno, você tem uma evidência. E o que é uma evidência? É um fato comprovado. Só que a comprovação, ela não é feita simplesmente por você que é o instrutor. Ela é feita pelo aluno. Pelo aluno. Você não precisa dizer para ele que ele está atirando mais rápido, ou está controlando melhor a sua arma, ou está sendo mais preciso. Ele te dá esse feedback. E isso é fantástico, cara. Hoje chegou um momento da instrução que o próprio aluno se corrigia. Ele sabia a hora que ele errava ou não. Isso é legal, essa consciência que eles aprendem. Isso faz parte da metodologia ETC. A capacidade que você tem de multiplicar o conhecimento de maneira que o aluno possa se corrigir. Isso é importante, porque ele não vai ter um instrutor disponível 24 horas. Ele não vai ter um instrutor amanhã, por exemplo, se ele for para o stand sozinho. Então, quando você gera um nível de aprendizagem, a gente está falando em escalar dentro da taxonomia, e cara, isso é muito legal, a taxonomia de Bloom, ela vai falar sobre estágios da aprendizagem e a maneira como você retém esse conhecimento. Então a forma mais rasa é a capacidade que você tem de conceituar. Qual conceito disso aqui? Isso aqui é uma caneca. Esse é o primeiro degrau. Quando você vai aumentando o nível desse conhecimento, ele passa para habilidades de executar, de defender, de criar uma síntese, uma análise, até o momento onde ele consegue criar algo em cima de um conhecimento. Então ele vai empilhando. E aí vem um ponto fundamental, Iga, que é a abordagem e a estratégia que o instrutor utiliza para que aquele conhecimento seja auto-aplicável, ele consegue executar, mas principalmente ele consiga se corrigir. Nossa. Você não vai ver isso na maioria dos instrutores. Você vai ver isso em instrutores que detêm uma metodologia, como acontece na ITC, por exemplo. Entendi. Por isso que você vê isso, porque você aplica. Mestrão, a gente vive hoje aí com essas séries de regras e legislações do Poder Executivo Nacional e a federação tem essa missão, eu tenho essa missão e eu trouxe comigo quando eu assumi, a gente democratizar o tiro, da gente expandir o tiro. E a federação vem numa guinada muito grande. Graças a Deus, a turma animou, a turma tem participado. Você que percorre o mundo inteiro, o Brasil inteiro, dentro do tiro de defesa, como que a gente consegue também fomentar e fazer com que mais pessoas... que nem você falou agora há pouco. Na verdade, é uma coisa só, né? Tanto de defesa ou esporte, a gente está brigando e o inimigo é um só. Como a gente alcançar mais pessoas? Você precisa mudar a percepção. Funciona assim. Quando é que você vai no médico? Tá doente, né? Exatamente. E olha lá ainda. Você espera ficar doente, às vezes você espera agravar a doença para então você procurar um médico. Dificilmente você antecipa ou evita. A gente precisa entender que as nossas estatísticas, elas são absurdas. Então os caras que perceberam que entre 2008 a 2018, se nós pegarmos todos os países da Europa em número de homicídios e compararmos com o número de homicídios do Brasil, o Brasil é 50 vezes maior
em relação à taxa de homicídios. Então, países da Europa, em 10 anos, tem uma taxa muito menor que a do Brasil no mesmo período. Se a gente pegar a guerra da Ucrânia até esse momento, a quantidade de pessoas mortas não supera há um ano a taxa de homicídio do Brasil. Absurdo. Então, quando o cara fala assim, eu vou pra Ucrânia lutar, meu amigo, você tá indo para se proteger, porque se você ficar no Brasil, você tem mais chance de morrer na rua do que na guerra. Na Ucrânia, verdade. Então não vem contar mentira e piada para mim, porque, cara, trabalhando na divisão de homicídios, você percebe que muitas vezes a vítima, o cidadão comum, o cidadão de bem, ele morre porque não teve medidas preventivas que antecipasse ou preparasse ele para uma ameaça, e muitas vezes só ter uma arma de fogo não te torna hábil ou capaz de defender a tua família. Porque uma coisa é você ter uma ferramenta, a outra é você conseguir desempenhar ela. E é legal, Riga, porque a gente pode falar sobre revolução cognitiva, né? Alguns vão falar, não, mas o Gartner utiliza a década de 50 como... Não, vamos falar sobre o Homo sapiens. Se a gente trabalhar com 3 pontos de revolução cognitiva para o Homo sapiens, e algo que eu li há muito tempo atrás, eu falo o seguinte, cara, a primeira revolução é quando o ser humano cria ferramentas. Isso melhora o trabalho dele. Depois disso, vem uma segunda etapa que ele cria ferramentas de defesa. Ele amplia a capacidade letal dele, quer dizer, ele consegue combater grandes animais, ele consegue se defender e ele consegue caçar. E a terceira fase é quando ele amplifica nível de percepção. Por exemplo, ele cria uma luneta, por exemplo, um binóculo. Mas qual é o ponto para nós? É que dentro dessa revolução cognitiva, para o homem, criar armas que aumentassem a sua capacidade de defesa e de ataque foi fundamental para manter a evolução da espécie. Porque você tinha que caçar vários animais. Imagina um grupo de humanos caçando um mamute. Então, alguém criou uma lança e falou, a gente vai usar isso aqui. Só que tem um detalhe, a lança é muito pesada. Então, quando o cara usava essa lança contra o animal, se ele errasse o bote, o animal pegava ele. Entendi. Aí alguém olhou para ele e falou o seguinte, cara, por que a gente não diminui o peso da lança? Porque daí a gente pode lançar. Se errar, a gente corre. E tá tudo certo. E depois a gente vai... Mas se a gente acertar, a gente pega o bicho. Olha que interessante, cara. Nossos ancestrais, dentro de um sistema de sobrevivência, entenderam que para lutar contra grandes predadores, eles tinham que ter algo que amplificasse a capacidade mecânica, a força deles. Perfeito. E nós, hoje, numa idade moderna, com o maior índice de violência em tempos de paz, não consegue perceber que apenas ter uma arma na gaveta não é suficiente. Porque existe um trabalho de mentalidade, existe um trabalho de comportamento e o mais importante, você precisa criar um sistema que através do treinamento, o teu cérebro fala o seguinte, não, você tem condições. Você não pode se sentir seguro, você precisa estar preparado. Outro dia nós tivemos um podcast com o Lara, e o Lara é bom nesses números, né? Ele falou um pouco dos Estados Unidos, uma população lá com cerca de 40 milhões de armas, 60 milhões de armas, uma coisa assim absurda. E o índice de homicídios, salvo engano, 20 mil ano. Aqui nós temos 1 milhão e 300 mil armas, entre CACs e cidadãos, arma de defesa, Sinarme, e coisa aí de 50 mil homicídios. Sem falar na diferença da população, né? Nós somos menores, menor número. E infelizmente hoje o governo bate em ideologia e culpa a arma de fogo para tudo, né? Cara, exatamente. A gente vive um período ruim, mas a gente sempre vai fazer o que pode, o melhor que nós podemos com aquilo que nós temos. Então, para quem viveu alguns anos antes o período da arma de fogo, sabe o quanto já foi difícil, o quanto melhorou e o quanto é difícil hoje. Mas, cara, eu vou jogar com aquilo que eu tenho. Então, muita gente se lamenta. Cara, eu também lamento, até porque o meu business é tiro. Perfeito. E manter uma relevância no tiro, sabendo que eu estou em Shadowman, sabendo que existem várias restrições para o meu aluno, é ruim. Eu sempre defendi, cara, que o cidadão de bem tem que ter arma, que o cidadão de bem tem que ter um porte, porque isso garante a sobrevivência dele, garante a defesa dele. Mas qual é o ponto nisso? É entender que a gente não pode depender do governo, ainda que as leis sejam feitas por ele, e, cara, para quem não tem nada, metade é o dobro. Eu não estou dizendo que a gente precisa aceitar de cabeça baixa a situação que nós vivemos hoje, mas a gente tem que pelo menos olhar e falar assim, cara, eu ainda tenho acesso se eu for por esse caminho. Perfeito. Não é o meu melhor cenário, mas ainda é um cenário. Eu tenho percebido, assim, muitas mulheres na linha. Hoje mesmo nós tínhamos 4, amanhã tem mais. E a arma como um instrumento equalizador de forças, é interessante ver
mulheres que, assim, não estão lá por conta do marido ou do namorado, que ela decidiu estar lá e ela se preparar caso seja necessário. Isso está acontecendo também, Brasil, afora? Existe uma tendência, cara. A gente vê mulheres no treinamento, a gente vê mulheres se tornando instrutoras. A gente tem, inclusive, a Mara, que é uma instrutora aqui. A gente tem... Verdade, tem a Mara Nantes Mara aqui. foi a primeira Wolf Hunter do estado, né? Depois nós temos, que tá sempre com a gente, treinando as linhas, que é tua aluna, já foi... A Pamela. A Pamela. Tava lá ontem e hoje, Olha bancando só. lá no staff. Olha que interessante, para uma mulher que vai defender a sua família, que muitas vezes mora sozinha, ela tem um equalizador de forças, está equalizando, ela está se igualando em forças contra o marginal que pode invadir a casa dela, e ela está criando uma mentalidade de combate. E o que é a mentalidade de combate? Ela está atrelada à sobrevivência. Ela fala o seguinte, cara, ninguém vai entrar na minha casa, e se entrar eu tenho uma arma para me defender ou para defender meus filhos. Então o que a gente percebe na linha? Que a mulher, o homem, a gente está falando sobre o comportamento humano, ele não se limita apenas a atirar mais rápido ou ser mais preciso. A gente está falando num sistema de treinamento que melhora a forma como ele trabalha a mentalidade. E quando eu falo em mentalidade, eu estou falando da maneira como você enxerga o mundo, porque isso diz o teu comportamento e esse comportamento diz o teu resultado. Perfeito. A gente está falando em criar um cidadão capaz de se defender, capaz de defender sua família ou de voltar vivo para casa no final do dia, porque domina um repertório de técnicas, porque ele foi para a linha, pô. Porque no final de semana, ao invés de ele estar em casa o dia inteiro deitado no sofá vendo televisão, ele falou o seguinte, sabe uma coisa, eu vou pegar essa ferramenta que eu tenho aqui, uma arma de fogo, e eu vou precisar de treinar, vou me capacitar, vou melhorar. E depois ele dá continuidade a isso, porque ele não para, os alunos voltam para as linhas. Volta. E isso é muito bacana. Feliz demais recebê-lo aqui, comunicando com o nosso público do tiro. E eu queria que você deixasse uma mensagem para a turma. Eu vou falar o que eu falo para os meus alunos. O tiro ele é uma ferramenta, ele não é o fim. Quando você vai para uma competição, você não está ali só para ganhar aquela competição, né, para ter o melhor fator da pista ou para ganhar do seu squad. Você está ali para conhecer novas pessoas, fazer networking, Perfeito. ver qual a sua capacidade e a sua habilidade naquilo que você se propõe, entender qual é o teu melhor desempenho. O tiro, ele é um caminho. E aí quando você alinha isso com a tua capacidade de defesa, cara, você está ganhando duas vezes. Porque não é uma decisão que você toma por você. É uma decisão que você toma pela sua família. E é sobre isso. Sobre voltar para casa, sobre se preparar e principalmente ser o homem mais perigoso da sala. É saber que a tua esposa e o teu filho olham para você e falam, pô, meu pai tem condições de me defender. Isso é bom demais. Porque na nossa infância a gente brincava, né? Oh, meu pai batia no teu. Cara, e era muito legal, né? Saber que o meu pai batia no teu. Porque o meu pai era mais brabo, eu era mais forte. Isso para criança é fundamental. Para tua esposa é fundamental. Saber, cara, meu marido vai fazer o papel que ele tem que fazer, ele é o defensor. Então, quando você sai de casa para ir para uma competição, lembra que a competição ela vai lapidar suas habilidades, mas um treinamento direcionado vai amplificar isso ainda mais. Não só na questão da capacidade de tiro, mas principalmente na mentalidade e no comportamento. Verdade. Show de bola. É sobre isso. É sobre isso, é sobre ser o homem mais brabo, ou voltar vivo para casa e proteger aqueles que nós mais amamos, né? E amanhã, começamos cedo com o BCQB Advanced, vou estar lá no staff, linha cheia, e é isso aí. Vamos pra cima, Riga. Um abraço, irmão. obrigado, Abraço, cara. mestrão. Valeu, hein?